eu acho que tem um ponto que é contra a lógica do indivíduo que tu falou, tá lá no liberalismo, tá lá em Locke, e que a gente está vendo ser elevada a último nível, né? Então você já via Hegel reclamando dessa ideia de indivíduo. A gente tem uma arma muito importante, que é a construção de um vínculo e de um corpo político. A consciência de classe, para Marx, é muito mais, pelo menos na forma como eu leio, enfim, vocês podem discordar de mim, é muito mais do que simplesmente, eita, eu sou um trabalhador, portanto, nossa, agora eu vou lutar pelo capitalismo, uma coisa meio que automática, instalar de dedos. É um trabalho de político que se faz em processo, né? Ou seja, de se perceber que aquela sua dor, né, por um trabalho ruim, por você não parar em casa, por não conseguir criar direito seus filhos, por não conseguir viver de uma maneira justa, por ser excluído, por estar à margem, por estar impossibilitado de transformar a sua existência, não é culpa sua sozinha. Tem a dissertação de Guilherme Boulos sobre os sintomas. A dissertação de Boulos é sobre os sintomas de depressão nas ocupações urbanas do MTST. Eu acho que ela é muito boa porque ela traz depoimentos das pessoas das ocupações, e tem um depoimento muito bom, que é de uma senhorinha, obviamente que ele não coloca o nome, né, mas uma mulher mais idosa, que ela diz assim: antes de entrar aqui, eu não valia nada, nem um chinelo. Hoje eu já sei quem eu sou. E veja, tem uma outra pesquisa que fala sobre mulheres que foram agredidas, etc., e que elas tiveram muita dificuldade de sair do relacionamento por conta, enfim, né, daquela concepção de que tem que ficar, tem que manter a família e etc. Uma coisa que é consonante essas duas pesquisas é que em ambas as pessoas foram percebendo que elas não eram tão culpadas pelo seu sofrimento, porque ao partilhar o sofrimento, e isso aqui é o que eu acredito assim muito, a partilha do sofrimento, o partilhar. As pessoas partilharem o seu sofrimento, e o que é o trabalho de base, se não nós irmos até as pessoas, ouvi-las, falarmos sobre a nossa vida, ouvir sobre a vida das pessoas. O que é Lenin, se não dar corpo revolucionário a esse mal-estar que as pessoas sentem, a tarefa da vanguarda, né? Se a gente falar num termo mais sem fugir da lógica do sofrimento, né? Quando fala paz, pão e terra, não é em si nada revolucionário, se torna revolucionário, né? Mas quando as pessoas vão falando, a senhorinha da ocupação, as mulheres que foram agredidas, quando vão trocando informações, quando uma vai ouvindo a reclamação da outra, quando eu vou ouvindo que, poxa, eu passei por tal experiência na universidade, aí João me fala também de uma experiência, Daça me fala de outra experiência, e eu vou ouvindo várias experiências, e a gente vai partilhando, a gente vai percebendo que aquela dor nossa não é privada. E que, portanto, tem algo em comum que gera uma dor parecida, ainda que a gente vivencie de modo diferente, mas que gera algo parecido e que não significa que a culpa é 100% minha, não é uma responsabilidade completa minha. Há algo que nos transcende nesse mal-estar. Ou seja, o sofrimento ele possui um potencial crítico. Adorno tem uma frase muito interessante sobre Freud, que ele diz assim, o sofrimento ele pode indicar, ele não sempre indica, mas ele pode indicar que algo precisa ser transformado, e não somente em você. Ou seja, o que Adorno está falando é que, ao contrário de certo otimismo da psicanálise, a terapia não vai dar conta de tudo.
É preciso transformar algo que está para além de você. O sofrimento ele tem esse potencial. Então, talvez a gente possa, nos trabalhos de base, nas nossas aulas, nas nossas lives, na nossa interação com as pessoas, partilhar a nossa dor. Não para fazer uma competição, porque hoje cria-se muito esse identitarismo do sofrimento, né? Uma competição para ver quem sofre mais. Mas para mostrar que o seu sofrimento não é culpa sua, que existe algo além. E que esse algo além precisa necessariamente ser transformado. Ou seja, é pensar a revolução, a transformação do mundo como uma terapêutica social, como uma espécie de terapia da sociedade. A gente precisa elaborar não só a nossa narrativa individual, como a gente faz nos processos terapêuticos, mas a gente precisa elaborar essa vida que a gente tem para que a gente deixe ela para trás. Então, eu acho que, obviamente, né, a gente pode falar aqui de Lenin, de Marx, de Mao, de todos esses grandes revolucionários que fizeram revoluções e que trouxeram para a gente a esperança de viver um outro mundo, mas, no fundo, o que eles todos tiveram em comum é que foram experiências que ouviram o mal-estar das pessoas e deram corpo revolucionário a incômodos cotidianos. E eu acho que aqui está uma possibilidade que a esquerda tem, que a direita não pode nos tomar. A direita pode dizer que a gente pode ser feliz no capitalismo, que a gente pode ser empoderado, que a gente pode ser isso, que a gente pode ser milionário amanhã, que se a gente mudar o mindset a gente vai ser feliz e vai ser rico e etc. Mas é impossível eles cumprirem essas promessas. E aí Fischer tem uma coisa, para encerrar, Fischer tem uma coisa que diz: o neoliberalismo ele foi ardiloso porque ele pegou o que a esquerda não conseguiu capturar e transformou isso em neoliberalismo. Agora está na vez de a gente pegar o que o capitalismo não consegue entregar e transformar isso em revolução. E eu acho que muito passa pela nossa capacidade de dizer: um outro mundo é possível. E esse outro mundo passa pela dor que a gente partilha de estar vivendo esse mundo do capital hoje.